Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste também, a nossa EBD da quarentena. Estamos entrando hoje na terceira lição. Abraão suplica pelos ímpios, né? E é interessante o episódio que vamos discorrer nessa lição, porque ele fala a respeito de um questionamento de Abraão pelas atitudes de Deus, aquilo que Deus iria fazer. E a pergunta que eu quero deixar inicialmente para a gente nessa lição é essa: será que é lícito questionar as ações de Deus? O que você acha? O que você pensa a esse respeito? Quando você lê as Escrituras, quando você lê a Bíblia, algumas atitudes que Deus toma, algumas palavras de Deus, algumas falas que Ele tem, às vezes você se põe a questionar: mas será que Deus fez mesmo isso, ou vai fazer isso? E será que é lícito? Vamos lá, vamos estudar junto, vamos perceber aí o que Deus tem para nós através dessa lição. Deus abençoe o seu estudo. Vamos lá. Esse é o estudo de número 3, Abraão suplica pelos ímpios, do pastor Aguinaldo Faisal de Carvalho, baseado no texto de Gênesis capítulo 18, versos de 1 a 33. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mane, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse depois o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto:
E se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele, não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Pois bem, para iniciarmos essa lição de hoje, a lição de número 3, quero que você lembre, tente se recordar aí agora, bem rapidamente, de alguns personagens bíblicos que foram exemplos de oração. Você pode citar aí alguns? Eu tenho aqui na minha memória, já de prontidão, alguns, Daniel, Jeremias, Moisés, o próprio Abraão, a lição passada que nós estudamos sobre Jó, um homem também de oração. São vários exemplos que nós temos na Bíblia, não é verdade? Você conseguiu pensar em algum diferente dos que eu falei aqui? Tem mais algum que te impressiona mais, que você admira mais na vida de oração? Legal. Vamos então para a nossa introdução. Estudando a vida de personagens como Jó, Abraão, Moisés, Jeremias e tantos outros, podemos identificar muitas características que servem de exemplo, estímulo, advertência e incentivo para a nossa conduta cristã. No tocante a Abraão, podemos aprender muita coisa observando seu comportamento quando sua fé e obediência foram postas à prova, ou quando foi capaz de abandonar aos seus olhos o certo, que era Ur dos Caldeus, pelo incerto, que era Canaã, e de abdicar do aparentemente melhor quando deu direito de escolha a seu sobrinho Ló. Podemos aprender com sua fidelidade em tempos de infortúnio, quando afastou de casa seu primogênito Ismael, e até mesmo se dispôs a sacrificar o filho da promessa, Isaque. Tudo isso e muito mais podemos aprender. Contudo, na lição de hoje, daremos ênfase a um determinado aspecto da vida de Abraão, sua vida de oração, a qual o conduziu a um verdadeiro relacionamento com Deus. Abraão foi gente como nós, mas também um exemplo de gente de oração. Estamos dispostos, como ele, a ouvir a voz de Deus, tanto quanto desejamos que ele ouça os pedidos que temos a fazer? Recebemos os mensageiros e as mensagens do Senhor em nossa mente e coração de bom grado? Intercedemos com determinação em favor do perdido, mesmo tendo que confrontar a ira justa de Deus? Que ele nos conduza ao bem-aventurado caminho da intercessão, o mesmo que um dia ensinou a Abraão. Imagine você, se você soubesse que o próprio Deus ia chegar na sua casa. O Senhor ia dar uma passadinha aí no seu lar, na sua casa, tomar um café, ou tomar um chimarrão, ou qualquer outra coisa que você pudesse oferecer para ele. Imagina a sensação. Imagina o que Abraão sentiu quando percebeu que ele estava hospedando ao próprio Deus, ao próprio Senhor e seus anjos. Imagina o coração daquele velhinho, como é que já estava, né? E pense na sua vida. Como é que Deus tem sido recebido no seu coração? Como é que você tem sido hospedeiro? Como é que você tem sido o anfitrião de Deus na sua vida? Caso para se pensar, né? Esse tópico 1 vai falar bastante com a gente a esse respeito. Receber a Deus na nossa vida, receber Deus na nossa casa, no nosso coração. Como é que tem que ser a nossa atitude para diante de Deus? Tópico 1. Hospedando o Senhor no coração. Entre os habitantes do deserto, no Antigo Oriente, hospedar um viajante era uma honra disputada. E a maneira acolhedora com que Abraão recebeu aqueles 3 viajantes demonstra bem essa tradição. Nas Escrituras encontramos muitos exemplos desse tipo de hospitalidade. A ocasião se tornou especial com a chegada dos 3 visitantes, mas o local em que tais fatos se passaram também se reveste de um significado muito especial na experiência de comunhão entre Abraão e Deus.
Fora ali que o patriarca havia edificado um altar ao Senhor, tão logo chegou em Canaã, o lugar onde Deus proferiu o pacto abraâmico. Anos mais tarde, Jacó enterrara seus ídolos naquele local. E exatamente ali, as bênçãos e as maldições seriam reafirmadas tão logo Israel entrasse na terra prometida. Embora existam várias interpretações e dúvidas a respeito desse aparecimento, não temos dificuldades em aceitar que o Logos, o verbo que mais tarde se faria carne, manifestou-se pessoalmente a Abraão na companhia de 2 de seus anjos. A extraordinária hospitalidade demonstrada por Abraão, por um lado, pode ter sido apenas uma demonstração cultural de educação. Entretanto, pode também ter sido movida pelo discernimento de quem, de fato, estava hospedando. Observe que o texto, em Gênesis 18:2, dá a entender que Abraão nem os viu aproximar-se, mas eis que, de repente, eles simplesmente estavam lá. De qualquer forma, sabendo ou não, Abraão foi ricamente abençoado com aquela visita. Se o nosso objetivo fosse o de falar sobre hospitalidade, só aqui já teríamos muita coisa para aprender. E é bem provável que o autor de Hebreus pensasse nesse episódio como escreveu. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Hebreus capítulo 13, versos 1 e 2. Mas essa experiência também nos revela muitas coisas sobre nossa comunhão com Deus em momentos de oração. Quando alguém acolhe outra pessoa com calor humano, pode estar mais perto do que pensa de uma experiência divina. Aquilo que fazemos pelo próximo, na verdade, fazemos pelo nosso Mestre. Mateus capítulo 25, verso 40. Nossa relação vertical, ou seja, com Deus, em momentos de oração depende, em boa parte, da qualidade de nossas relações horizontais com o nosso próximo. Eu só posso receber do alto se houver em meus atos a disposição de ofertar de mim mesmo àqueles que estão ao meu redor. Deus vem a nós com dádivas, mas depois nos manda aos outros como portadores de suas bênçãos. A oração é isso, é dar e receber. Se eu recebo sem merecer, devo dar, inclusive, aos que não podem devolver, seja o favor, a amizade, a oração ou o benefício material. Que tipo de acolhida tem recebido o Senhor e a mensagem dele em seu coração? Você tem dado a ele o melhor de sua atenção, empenho e disposição? Quando você está diante de Deus, numa oração, numa leitura bíblica, quando você separa um tempo do seu dia para falar com Deus, para se relacionar com Ele, como é que é esse relacionamento? Como é que é essa conversa, esse diálogo? Você tem falado mais do que Ele? Você tem permitido que Deus fale a sua vida? Ou só você tem falado as coisas, reclamado das coisas, pedido coisas, e Deus tem ficado sem muito tempo para te dizer alguma coisa? Vamos pensar nisso, nesse tópico agora, sobre as oportunidades que nós temos que dar para Deus falar conosco. É mais sábio aquele que ouve, né? E principalmente quando ouve a palavra de Deus. Tópico 2. Ouvindo o Senhor com atenção. Abraão não só deu uma recepção de primeira linha, como também honrou seus hóspedes com total atenção. O texto não diz sobre o que conversaram durante a refeição, mas é bem provável que Abraão mais ouviu do que falou. Primeiro porque essa era uma atitude respeitosa, mas também porque se aprende mais ouvindo do que falando. Assim também, para que ouçamos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, é preciso haver, de nossa parte, humildade e reconhecimento de que é direito dele falar e obrigação nossa ouvir e responder. Ali estava um homem de fé ouvindo o Senhor com atenção, mesmo sem saber ao certo quem era aquele que lhe falava. Obviamente, em algum momento, Abraão começou a perceber ou constatar o sobrenatural em seus desconhecidos hóspedes. Talvez o despertar dessa consciência tenha acontecido quando seus convidados perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Gênesis 18:9. Como eles poderiam saber algo a respeito de Sara, que até então nem tinha sido apresentada? É pouco provável que Abraão tenha compartilhado de sua intimidade conjugal com aqueles forasteiros. Mais perplexo ainda deve ter ficado quando um deles prometeu: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E por fim, suas suspeitas se confirmaram
com a repreensão que um deles, o Senhor, fez ao deboche camuflado de Sara por detrás das cortinas. Por que se riu Sara? Gênesis capítulo 18, verso 13. Quando se presta atenção àquilo que Deus tem a dizer, coisas extraordinárias começam a acontecer. No episódio seguinte, por exemplo, nos maravilhamos ao descobrir a dimensão do poder que uma amizade pode gerar. Deus mudou de ideia por causa da amizade, da dedicação e da atenção demonstrada por Abraão. Deus resolveu compartilhar com ele um de seus projetos, como se Abraão fosse seu sócio. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Além de compartilhar, Deus ainda permitiu que Abraão interagisse com ele. Será que vais destruir os bons junto com os maus? Lembremos-nos de que essa amizade não estava firmada sobre os méritos de Abraão, como se ele estivesse em um nível superior ao nosso. Essa amizade só existiu porque Deus escolheu fazer dele seu amigo. Da mesma forma, Deus o escolheu quando mudou a sua sorte da condição de pecador para remido, de criatura para filho de Deus. Deus também escolheu você, que é um discípulo de Cristo, para ser seu amigo. Jesus mesmo disse: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João capítulo 15, verso 15. Você tem deixado Deus falar a seu coração? Tem prestado atenção àquilo que Ele deseja fazer em sua vida e por meio de sua vida? Você tem depositado fé nas promessas dele? Tem muita gente que pensa que insistir muito numa oração, num pedido, em algo que você quer de Deus, que não é válido, que não é o ideal, é cansativo. Algumas pessoas chegam até a pensar que estão incomodando Deus. Eu ouvi gente dizer que mas Deus não vai se preocupar com esse meu problema tão pequeno, né? E ficar repetindo isso para Deus é cansativo. Deus não precisa disso. A palavra de Deus nos mostra que nós precisamos persistir na oração, persistir na nossa petição a Deus, naquilo que a gente deseja do Senhor, naquilo que a gente sabe que é vontade de Deus para a nossa vida. Persista. Esse tópico vai mostrar para nós como Abraão persistiu com Deus, intercedendo pelos outros, né? Principalmente nessa questão da intercessão. Nós temos que ser realmente incisivos e persistentes, sabendo que Deus, Ele vai fazer a sua vontade, mas Ele quer saber de nós também se nós estamos persistindo e sabendo que aquilo que estamos pedindo é da vontade dEle. Então persista. Abraão persistiu e foi vitorioso no final. Vamos ver esse tópico aí com toda atenção. Discuta aí com a sua família, discuta aí com as pessoas que estão ao seu redor, se vale a pena persistir na oração. Tópico 3. Orando ao Senhor com determinação. Para aqueles a quem Deus considera amigo, compartilhar seus pensamentos e planos pode tornar-se possível e até natural. E embora sendo Ele soberano em suas decisões, ainda assim leva em conta nossas ideias em relação aos projetos que compartilha conosco. Deus agiu assim com Moisés quando deixou que soubesse de sua intenção de destruir os rebeldes israelitas. Êxodo capítulo 32, versos de 9 a 13, permitindo que Moisés interferisse em sua decisão. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Êxodo capítulo 33, verso 11. Tal conhecimento deveria alçar nossas orações a um nível mais elevado, passando de nossos interesses menores para assuntos de maior importância. O que estava em jogo a partir de Gênesis 18:16 já não eram as questões domésticas de Abraão. Isso já estava resolvido, mas o destino de Sodoma e Gomorra. Deus compartilhou com Abraão o trágico destino de um povo que não era sua gente, não era nada dele. Nem por isso Abraão deixou de se importar com a fatalidade que lhes aguardava. Afinal, ele conhecia aquela gente, conhecia o seu rei, conhecia homens, mulheres e crianças que havia ajudado a salvar quando a cidade for invadida. Gênesis capítulo 14, de 1 a 24. Como deixar de se importar com a tragédia que se aproximava? Abraão se importava com Ló e sua família, mas o que moveu seu coração para suplicar em favor daquelas cidades estava muito além de seus interesses familiares. Caso contrário, não teria parado de interceder quando Deus lhe prometeu poupar a cidade se encontrasse 10 justos ali. Perante o Senhor devemos nos portar com reverência e temor, mas também com ousadia e confiança.
orando ao Senhor com determinação e persistência por aquilo que Ele mesmo assentou em nosso coração como sendo apropriado. Orar dizendo, se for da tua vontade, pode ser sinal de humildade e resignação, mas pode também ser entendido como falta de fé e de convicção de que Deus se agrada daqueles que se colocam na brecha, como nos é dito no livro de Ezequiel. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Você estaria disposto a ser esse homem ou essa mulher que se coloca entre o ímpio e a ira justa de Deus? Estaria disposto a interpelar o próprio Deus se isso, de alguma forma, resultasse no benefício da salvação para aqueles que merecidamente deveriam ser condenados? Conclusão. No diálogo de Abraão com Deus, percebemos uma angústia ainda maior que a possibilidade de perder os parentes. Maior ainda que a ideia de ver sofrer e morrer toda a população de uma cidade. A angústia maior de Abraão era a dúvida que se levantava em sua mente quanto ao caráter de Deus. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Imagine a aflição que cairia sobre nós pela simples hipótese de nos vermos questionando as decisões e os atos de Deus, mas, sem esse desconforto, que sentido haveria na oração? Que sentido haveria em Deus buscar alguém que se colocasse na brecha entre ele e aqueles a quem pretende destruir? Ezequiel 22:30. Receber ao Senhor é algo que dá prazer ao crente, aquele que crê. Receber a Deus no coração, dar ouvidos à sua palavra, estar atento àquilo que Ele está dizendo, para você ser um cristão obediente, né? Aquele que ouve a palavra de Deus com atenção, ele se torna mais propenso à obediência, a fazer a vontade de Deus. E mesmo que você tenha, vez por outra, algum questionamento àquilo que Deus está te dizendo, assim como Abraão teve, né, as dúvidas de Abraão, era se esse Deus que ele estava seguindo, se esse Deus que ele estava querendo servir e servindo nessa fase da vida, se esse Deus era realmente justo como ele imaginava, até onde ia a justiça de Deus, o que Deus era capaz de fazer pelos justos, né? E isso também nos leva a essa intimidade com Deus. Quando a gente abre o ouvido para Deus, quando a gente recebe a Deus no coração com toda atenção, como bons anfitriões que nós devemos ser, Deus fala conosco e nos mostra a sua justiça. Vamos caminhar nessa toada aí, sabendo que Deus quer se relacionar conosco da mesma forma que se relacionou com Abraão. Tá joia? Deus possa abençoar a sua vida, abençoar os demais estudos que temos pela frente, que você possa ser enriquecido com tudo aquilo que está aprendendo aqui na nossa IBD Quarentena. Deus abençoe você.